quero apelar ao teu coração, ao teu espírito, que todo o espírito de rotina de vir à casa do Senhor caia por terra em nome de Jesus agora. Todo o espírito da rotina que nos traz aqui, eu vou ao Senhor, vou à casa do Senhor, como uma rotina, não, que seja realmente um privilégio. Que nós estejamos aqui com alegria, cultuar ao Senhor com alegria, irmãos. Manos, nós não sabemos se amanhã podemos cultuar a Deus. Nós não sabemos se teremos a oportunidade de cultuar a Deus. Nós temos que ter a noção do impacto que um culto a Deus tem nos céus, mas que também tem nas nossas vidas. O facto de cultuares e exaltares a Deus, o nosso Deus, é tão bom e tão misericordioso, que o facto de cultuares a Ele traz impacto sobre a tua vida. O facto de tu te alegrares nele traz impacto sobre as nossas vidas. O facto de tu honrares, honra ao Senhor, tu e a tua casa, com os teus bens e as tuas primícias. E os teus celeiros se encherão, os teus celeiros transbordarão. A forma como honras, o simples facto de honrar a Deus traz consequência. Então que seja nossa prioridade cultuarmos, honrarmos a Deus. Amém? Abra a sua Bíblia na carta aos Filipenses, capítulo 1, vamos ler no versículo 1. Amém? Oh, Jesus. Eu trouxe comigo, não trouxe, um irmão emprestou-me. Quero que olhes para aqui. E que possas, de certa forma, descrever o sentimento ou a memória ou a nível histórico o que representam estas correntes. Olhar para as correntes, o que é que elas, biblicamente falando, vamos. O que é que elas nos falam? O que é que as correntes falam? Ou até mesmo no mundo secular, há umas décadas atrás. Talvez tu olhes para estas correntes e elas te falem de escravatura, de prisões, limitações humanas. Seres humanos eram limitados por estas correntes. Pessoas eram limitadas emocionalmente por causa das correntes. Pessoas nos dias de hoje que sofreram prisões, que foram escravas, seja em que área for, nos dias de hoje ainda traz alguma repercussão. Ainda sentem no corpo, na alma, no espírito, a limitação que certas e determinadas correntes lhes trouxe à vida. Muitos ainda nos dias de hoje estão presos realmente sem correntes, mas de facto a sua alma ainda está acorrentada, que não as deixa alcançar aquilo que Deus tem para elas. Não as deixa viver em vitória, porque de certa forma as correntes, aos olhos humanos, falam-nos de derrotas. Falam-nos de derrotas. E muitos de nós ainda estamos acorrentados nelas. Mas eu quero falar num homem que passou por algumas experiências e conviveu muito tempo, algum tempo, com correntes. E que nos traz um testemunho através desta carta, que apesar de ter sido acorrentado, jamais foi escravo. Apesar dos homens terem-lhe colocado, ou tentarem-lhe lançar sobre o seu lombo, sobre o seu corpo, um espírito de derrota, ele jamais foi vencido. Quero-te falar de um homem, com certeza todos sabem o autor desta carta, o apóstolo Paulo. Eu gosto muito de pregar sobre ele. Eu gosto de pregar sobre aquilo que ele viveu, é exemplo. É exemplo para nós. E ele traz-nos algumas lições através desta carta. Eu não vou ler a carta toda, como é óbvio, mas vou ler só alguns versículos que serão suficientes para nós podermos discernir. Eu gostava de ministrar sobre o tema a alegria de um prisioneiro. Parece um pouco controverso falar a alegria de um prisioneiro, porque alguém que está preso, está limitado, está impedido de desfrutar da sua liberdade, está confinado. E de acordo com as prisões, com certeza, se eu falar aqui com os nossos irmãos brasileiros, nós vamos lembrar-nos de algumas prisões no Brasil, super lotadas.
sem condições algumas, conseguem acolher 100, 1000 prisioneiros presos, mas colocam lá 2000. Em alguns documentários que eu tive a oportunidade de ver, eles fazem turnos em algumas prisões, tanto no Brasil como em outros países. Fazem turnos para poder dormir. Muitos estão empoleirados no teto, enquanto outros estão no chão. Muitos de vocês, se calhar, já viram aquele filme Candagiru. É esse trem aí, esse negócio. É mais ou menos isso. E aquilo mostra-nos, revela-nos o que é estar preso. Mas como é que é possível um prisioneiro estar alegre? É possível. Como é que é possível alguém estar limitado, mas ter uma alegria que transborda e contagia? É possível. O apóstolo Paulo, mesmo preso, o fez. Mas vamos passar à leitura, amém? Depois de ter alguns ensinamentos. Filipenses capítulo 1, versículo 1 a 11. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos, a todos os irmãos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graças a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Sempre que me vem à memória, sempre que explode em mim uma lembrança, um vislumbre do tempo que passei convosco, eu dou graças a Deus. Não é só quando cultuo, sempre que me lembro de vós, o meu coração transborda de alegria, de gratidão, de amor, de paixão por tudo aquilo que nós vivemos. Lembremos que Paulo está preso em Roma a quando a escrita desta carta. Ok, talvez uma prisão não tão severa quanto a que ele viveu em Filipos. Mas mesmo assim, ele consegue expressar e exprimir por escrita. Ele não obteve uma resposta imediata. Ele não tem uma resposta imediata à expressão desta alegria. Mas ele sente-se com a convicção de a expressar mesmo assim. Dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vós. Versículo 4 e versículo-chave. Fazendo sempre com alegria. O quê? Oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Apesar de vocês ainda não serem perfeitos, apesar de haver irmãos que precisam de um trabalho mais árduo da parte de Deus, eu dou graças a Deus e alegro-me na mesma. Apesar de haver algumas deficiências a nível de caráter, apesar de haver algumas lacunas na igreja, eu não deixo de estar alegre por vós. Apesar da minha circunstância atual, preso, apesar de tudo aquilo que passei aí em Filipos, que já vamos ler em Atos capítulo 16, eu não deixo de dar graças a Deus. Eu não deixo de me alegrar em oração, em súplica. Eu não, num simples pensamento, graças a Deus pela vossa cooperação desde o primeiro dia até agora. E porquê é que o apóstolo Paulo limita este tempo? Desde o primeiro dia até agora. Porque em todo o tempo a igreja de Filipos cooperou para com o ministério do apóstolo Paulo. A igreja de Filipos era uma igreja missionária, era uma igreja que cooperava, eles eram cooperadores. O apóstolo Paulo caracteriza estes irmãos como cooperadores do Evangelho. E eu já falei nisso, sobre cooperadores do Evangelho, na última vez que preguei aqui. Eles cooperavam, eles motivavam, eles inspiravam. Mas não era só quando o apóstolo Paulo viajava. Mesmo estando preso, eles cooperavam. Mesmo neste momento, até agora, Paulo estava preso e eles continuavam a enviar ajuda financeira e até mesmo emocional através do irmão Epafrodito. Irmão enviado para motivar, para estimular a fé do apóstolo Paulo, para dizer, olha, nós estamos aqui contigo, Paulo, nós estamos juntos, apóstolo. E ele expressa esta alegria, preso, mas alegre, limitado, mas completamente livre em Cristo Jesus. Como tenho por justo sentir isto por vós todos, por vos retenho no meu coração,
Pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho. É entranhável, nas minhas entranhas. Eu não sei como é que diz a tua tradução, como no versículo 8. Alguém tem alguma tradução diferente? Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição, terna misericórdia. Há alguma diferente? Coração. Mais alguma? Compaixão. A minha diz entranhável. E eu quero-vos dizer aqui, na cultura judaica, se nós hoje dizemos que tenho um sentimento no meu coração, que a raiz, ou a fonte dos nossos sentimentos está no coração, neste tempo, na cultura judaica, a raiz estava nas entranhas. Eles, quando referiam entranhas, desde as minhas entranhas, na parte intestinal, digamos assim, era como eles descreviam a profundidade que tinham, o sentimento que tinham uns pelos outros ou por Deus. E aqui diz, é entranhável, nas minhas entranhas, a afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus Pai. Aleluia. Filipenses, carta aos Filipenses, Paulo preso em Roma. Abra a sua Bíblia, Atos capítulo 16. Como é que alguém, agora vamos falar do episódio, vamos ler o episódio que ele viveu em Filipos, na Macedónia, nesta colónia romana chamada Filipos. Vamos ver o episódio que ele viveu. E nós sabemos, nos dias de hoje, que muitas experiências vividas no ontem, no passado, nos limitam no dia de hoje. E através deste ensino, através desta carta, nós podemos aprender que, apesar de teres vivido um momento de prisão no passado, isso não te poderá jamais limitar no presente e nunca no futuro. Amém. Olha a experiência, lemos o presente, agora vamos ler o passado. O que ele viveu em Filipos. Como é que este homem foi capaz de escrever uma carta onde expressa a sua gratidão pelas ofertas, pela cooperação, onde ele estimula a igreja a se alegrar, alegrai-vos, constantemente, mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Como é que este homem consegue, preso, e depois de ter vivido uma experiência que nós vamos ler, ter esta capacidade de se alegrar? Vamos ler Atos 16. Diz o seguinte, olha os episódios vividos. E nós vamos ler nesses episódios, vamos fazer aqui uma experiência, onde vais colocar o teu foco. No capítulo de Atos, versículo 11, aquilo que te vai chamar mais a atenção é o quê? Vamos ver na teórica, depois eu farei a aplicação para ver se na realidade é isso que acontece nos dias de hoje. Eu depois irei perguntar, o que é que te chamou mais a atenção neste texto? O que é que foi mais evidente neste texto? Depois vamos fazer a aplicação e eu irei perguntar o quê. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos direto a Samontrácia. No dia seguinte, a Neápolis. E dali a Filipos, cidade da Macedónia, primeira do distrito e colónia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Diz só assim comigo para que fique vincado na tua mente. Alguns dias. Só permanecemos lá alguns dias. Ok? No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falámos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, escutava-nos. O Senhor abriu-lhe o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E constrangeu-nos a isso o coração. Versículo 16. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores.
seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu mando-te retirar-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando-a em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior. Diz assim comigo: cárcere interior. Cárcere interior. Olha as correntes. Cárcere interior. Não era um cárcere qualquer. Era aquele que era interior, estava abaixo de. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, presos pelos pés e pelas mãos num tronco, presos de tal forma que um simples movimento causaria dor, rasgava a sua carne, causava dor nos ossos, dor em todo o corpo. Mas mesmo assim, por volta da meia-noite, com cansaço no corpo, mas com uma vontade de orar e louvar a Deus, assim o fizeram. A Bíblia diz que eles oraram, louvaram, e que a consequência desse louvor e dessa adoração causou um grande terremoto. As prisões quebraram-se. As paredes destruíram-se. Os alicerces foram abaixo. Todas as portas foram embora. E um grande milagre aconteceu. Um grande milagre aconteceu naquele lugar. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se. De repente ficou tudo solto. Este homem, derivado da responsabilidade que tinha para com aqueles presos, de os manter presos naquele lugar, caso os mesmos fugissem, ele sofreria as consequências. Sofreria as consequências. E de tal forma querer se matar é que as consequências deveriam ser severas. Deveriam ser grandes. Eu vou-me matar para não sofrer ainda mais. E ele não. O grande milagre aconteceu. Porque a graça de Jesus refletida em Paulo se manifestou. Uau, não te mates. Calma. As prisões quebraram-se, destruíram-se, os alicerces foram abaixo, as portas foram abaixo, mas eis-nos aqui. Nós estamos aqui, não morreu ninguém. Nós estamos aqui. E o Espírito Santo fez o resto. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças mal nenhum. Não te faças mal nenhum. Que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Só houve um louvor, só houve oração naquele lugar. Não fala de pregação expositiva, biográfica. Não houve aqui um tipo de pregação. Não houve louvor e adoração. Houve alegria. Houve alegria. Prisioneiros estavam alegres naquele lugar. E o prisioneiro se converteu. E o prisioneiro os libertou. E o prisioneiro e a sua casa, na sua casa, os sarou, os curou, os tratou, os alimentou. E toda a casa foi salva. Houve alegria. A alegria. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Já em casa fizeram um GV. Olha o primeiro GV em Filipos. GV Filipos. Numa colónia devia ser top. Onde só vai gente de alta patente. GV Filipos. Onde começou onde? Numa prisão.
Começou onde? Com correntes. Acorrentados. Pessoas foram salvas porque alguém se predispôs a ir por uma cidade sabendo que corria o risco de ser preso, açoitado, maltratado, humilhado publicamente, mas foi. Prisioneiros alegres, que as circunstâncias da terra não os prendiam, que as circunstâncias emocionais da carne não lhes prendiam, que as circunstâncias lhes prendiam. Estavam presos na carne, mas o espírito deles estava completamente livre. Limitados na leitura dos pergaminhos. Mas a palavra, a verdadeira palavra, estava com eles, a presença de Jesus Cristo. Entende? Que exemplo é este? Exemplo de alegria. Paulo e Silas, presos num tronco. Pastor Paulo. Pastor Paulo, apóstolo Paulo. Não podia escolher melhor. Está desconfortável, não é? Um bocadinho, não é? Pois. Mas nós, desde quando é que precisamos de conforto humano para poder adorar a Deus? Desde quando é que Desde quando é que precisamos estar cómodos? Desde quando é que precisamos de um teto? Desde quando é que precisamos de algo na terra para poder adorar aquele que está no trono nos céus? Desde quando é que nós precisamos de algo bom? Desde quando é que nós precisamos de oportunidade aqui em cima para poder pregar aquele que é santo e poderoso? Desde quando é que nós precisamos de ter roupa boa? Desde quando é que precisamos? Este homem não precisou de nada disso para ser alegre, para ser e para transbordar. Desde quando é que este homem precisou? Nada. Que episódios é que te saltam à vista nesta leitura de Atos, da experiência que ele viveu em Filipos? Em Roma, será que ele estava traumatizado? Fui tão prisioneiro. Não, alegrem-se. Alegrai-vos, mais uma vez vos digo. Vou porrada, cicatriz, olhava para o lado. Enquanto escrevia, olhava para as mãos vincadas dos açoites. Quantos já viram aqui alguém açoitado com vara? Quantos aqui viram as marcas que uma vara, que um chicote pode fazer no corpo de alguém? Deixa marca. Muitas serão eternas para todo sempre. Ele a escrever, alegrai-vos. Alegrai-vos. Alegrai-vos sempre, sempre. Sempre alegrai-vos. Estimulava, ensinava, preparava-os a enfrentar aqueles que profanavam aquele que é santo, santo, santo. Desde quando? Está preso em Roma, mas está livre nos céus. Está impedido de ter comunhão com os irmãos, mas não está impedido de orar e ter comunhão com o Espírito Santo. A alegria de Paulo não está focada nas prisões dos homens, mas nas portas dos céus. A alegria de Paulo não está focada nas consequências da carne, nos açoites, nas humilhações. A alegria de Paulo não provém de algo carnal, mas de algo espiritual. Quantos conseguem entender aqui? Quantas vezes nós vamos... Segunda-feira aos estudantes, eu dei o exemplo, os estudantes vão de segunda para a escola, todos adormecidos, todos mal dispostos, queria ficar em casa, queria ter a aula só online, que seca. Pessoal, este homem estava preso e mesmo assim ria-se, cantava, louvava. Está desconfortável. Quantos aqui vivem o dia a dia assim? Quantos aqui vivem assim, dia a dia? Quantos dons e talentos estão aqui aprisionados? Quantos dons e talentos estão aqui no cárcere interior? Haviam 3 tipos de prisões. Uma prisão onde os prisioneiros tinham uma certa liberdade, uma prisão mais restringida, onde eles eram limitados, mas havia o cárcere interior, que nem direito à luz do dia, nem direito a nenhuma luz. Ar respirável tinham.
onde havia um tronco, onde havia um guarda, onde havia correntes, onde eles estavam. Nem o cárcere interior conseguiu conter, nada que é natural consegue conter, nada nem ninguém poderá separar do amor de Jesus Cristo e da alegria que transborda dos céus. Talvez este texto salta à vista as circunstâncias mais negativas. Talvez este texto realce, se foram humilhados, meu Deus, eu não era capaz. Nem Filipos e muito menos para a zona da Galácia, para aquelas cidades, só pau, nunca. Este homem, quando escrevia, lembrava-se Lídia. Apesar de ser próspera, ser alguém que comercializava, tinha uma boutique, digamos assim, tinha uma loja onde vendia algo com alguma chiqueza, ela converteu-se, ela reconheceu que realmente precisava aceitar Jesus, reconhecer Jesus, voltar para os caminhos de Deus. Ele lembrava-se ao escrever a carta, ele não se lembrava das chibatadas, das marcas. Eu até creio que ele se esquecia da dor. Tal era, viajava na maionese. Ele ao escrever aquela carta, ele devia viajar. Esta expressão que diz, devia viajar. Devia entrar num estado espiritual tal de alegria sobrenatural, porque definição de alegria para muitos tem um sentido, mas para outros pode ter outro. Eu expresso a minha alegria sorrindo, outros podem expressar a sua alegria só a nível interior. Uns dançam, outros saltam. Quantos estão alegres na casa do Senhor? Nós olhamos, eu olho para trás, vejo, uns expressam a alegria assim. Outros começam a charamanais, liberam o manto. Agora, a pergunta é, realmente estás a viver a verdadeira alegria de Deus? Na tua casa, vais sair daqui, vais ser alegre? Na perspectiva do Senhor? A alegria que vem do Senhor é a nossa força. A alegria que vem do Senhor fortalece o nosso ser em tudo, toda a área. Nos capacita para amar, para perdoar, para ensinar, para esperar, para permanecer, para apoiar. A alegria do Senhor nos dá sabor à vida. A alegria na perspectiva de Cristo Jesus, na perspectiva do apóstolo Paulo, é dar-te a capacidade de viver é Cristo, morrer é lucro. Posso todas as coisas, a alegria do Senhor nos dá a capacidade de dizer que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sem ter fome, sem estar de barriga cheia, sem não ter nada, ter tudo. E é esta alegria que eu gostaria que nós vivêssemos, que nós desfrutássemos, não só para ter uma placa onde as pessoas dizem, vou à MCI, eles lá são fixe, o culto é top. Não, nós queremos ser uma igreja, não queremos ser uma placa, queremos ser uma igreja. Uma igreja que não se manifesta-se no templo, só no templo, mas manifesta-se lá fora. Nós queremos, eu quero, e o meu desejo é a minha oração, a minha intercessão pela vossa vida, é que não deixemos que as correntes da vida nos aprisionem, nos limitem. Limitem os nossos sonhos ministeriais, os nossos sonhos familiares, os nossos sonhos financeiros, os nossos sonhos pessoais, intelectuais. Não limites, não deixes que as prisões do passado limitem, mas que elas te impulsionem a alcançar algo sobrenatural. Lídia foi salva. Aquela mulher possessa com o espírito de adivinhação foi liberta. O carcereiro foi salvo e a sua casa foi salva. E é isso que realçava. Tu foste salvo, foste liberto, foste curado, foste resgatado de alguma forma por Deus. Então lembra-te destas experiências. Lembra dos terremotos que o Espírito Santo concede à tua estrutura. Lembra-te. Lembra dos terremotos que o Espírito Santo concede à tua estrutura. E que isso seja motivo para te alegrares. Alegrai-vos. Mais uma vez vos digo, alegrai-vos.